A dentadura fixa é um método conhecido pelo conforto que dá ao paciente, além de trazer segurança ao falar e sorrir, proporciona também uma mastigação sem incômodos ou dores. Mas para a gente entender melhor como essa prótese funciona e como ela é realizada, com a colocação, enfim, recebemos aqui no estúdio a dentista da Odontotopia, a Karine Dalla Vecchia, que vai nos explicar, doutora. É importante, né, a gente até esclarecer para as pessoas, porque é um método que devolve a qualidade de vida ou melhora a qualidade de vida para as pessoas, né? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde. Sem dúvidas, a prótese fixa, ela confere ao paciente segurança ao sorrir, mastigar, falar. Então, muitos pacientes que fazem o uso da prótese móvel podem ter alguns desconfortos no sentido de ter dores, no sentido de não conseguir se alimentar ou até mesmo falar com segurança, porque essas próteses, justamente por serem móveis, elas podem gerar algum desconforto, porque elas, como o nome já diz, elas não ficam tão seguras, tão fixas quanto as dentaduras fixadas sobre implantes, né? Então, as próteses fixas, elas são muito mais indicadas, principalmente para os pacientes que perderam os dentes durante todo o período da vida ou que têm poucos dentes e sofrem com os incômodos de uma prótese móvel. Teve uma época em que muita gente, né, ia na época dos protéticos, né, o pessoal arrancava os dentes e aí fazia uma dentadura. Muitos anos atrás, nossos avós passavam por isso, nossos pais. E é importante porque essas pessoas não tinham muita informação, mas agora essas informações estão à disposição de todos, né? Sobre como colocar, que é um método muito menos indolor, muito mais prático, né? E o acompanhamento é importante. Sem dúvidas. No passado, como comentaste, era muito comum até aos 15 anos, 16, no máximo 20, muitos pacientes terem removido todos os dentes da boca para colocar dentaduras. Então, as próteses com a utilização de implantes, elas vieram há alguns anos para justamente melhorar e devolver a qualidade de vida a esses pacientes que perderam esses dentes durante os anos. Então, as próteses do tipo protocolo, como elas funcionam? São normalmente de 4 a 6 implantes instalados, tanto na maxila quanto na mandíbula, dependendo da arcada que esse paciente carece os dentes. E esses implantes são instalados de modo que em 3 ou 4 dias a gente consegue devolver todos os dentes que esse paciente perdeu no decorrer da vida. Essa que é a questão de como que funciona a fixação de fato, né? Vai avaliar, cada caso é um caso, é isso? Exatamente, cada caso é um caso. Basicamente, a gente avalia primeiramente se esse paciente tem alguma condição sistêmica importante. Nós fizemos a solicitação de alguns exames básicos de sangue para entender se esse paciente tem alguma infecção ou alguma inflamação importante acontecendo. Caso a gente identifique que esse paciente encontra-se num bom estado de saúde geral, a gente vai avaliar a quantidade óssea que esse paciente tem. Então, se é um paciente que possui quantidade óssea suficiente, a gente já consegue, baseado nos exames de imagem e também na qualidade de vida, aliás, baseado nesse estado geral do paciente, se a gente consegue indicar ou não a instalação dos implantes. Então, assim que definido o diagnóstico e o plano de tratamento, a gente faz a instalação desses implantes. No mesmo dia, uma moldagem é feita e em 4 ou 5 dias a gente já consegue entregar, então, esses dentes fixos, devolvendo qualidade de vida. É importante ressaltar que muitos pacientes, dependendo da quantidade e qualidade óssea, não é possível entregar em 3 ou 4 dias. E tudo bem. Para isso, existem algumas técnicas que são auxiliares, no sentido de ou de fazer enxertos ósseos, ou então conseguimos entrar com a possibilidade dos implantes zigomáticos. Os enxertos ósseos, eles vão fazer com que o nosso tratamento leve alguns meses a mais, então a gente não consegue devolver em 3 ou 4 dias essa dentadura fixa. Porém, quando o paciente opta pelos implantes zigomáticos, que são implantes instalados nessa região do rosto, a gente consegue também devolver em 3 ou 4 dias uma dentadura fixa sem a utilização dos enxertos. Importante falar que todos os exames são feitos lá na clínica mesmo, né? A pessoa entra lá, faz todo o exame, todo o acompanhamento lá, né? Isso mesmo, a gente consegue fazer um diagnóstico e um plano de tratamento já baseado em todos os exames de imagem que nós precisamos fazer
E isso tudo tem dentro do Hospital do Dente para que o paciente não precise sair, enfim, no dia a dia que está tudo tão corrido, o paciente consegue realizar tudo ali para que a gente consiga fazer esse diagnóstico e um plano de tratamento assertivo. Doutora, vamos reforçar mais uma vez a importância da Odontotop e também para quem de repente ainda esse ano, né, vai querer corrigir, vai querer correr atrás de um sorriso perfeito. Isso mesmo, muitos pacientes nos perguntam se ainda dá tempo neste ano de ter a dentadura fixa para o Natal, as festas de fim de ano. E sim, é um momento oportuno para o paciente estar vindo, a gente fazer o nosso diagnóstico, a nossa avaliação, para estabelecer um plano de tratamento adequado, pensando não somente num indivíduo que tem apenas dentes fixos a serem instalados, mas principalmente devolvendo segurança, qualidade de vida, resgatando autoestima. E é incrível o quanto que os pacientes nos relatam que depois que eles fazem, né, essas próteses, eles dizem, deveria ter feito muito antes, pelo tanto que essas próteses impactam positivamente na vida de todos aqueles que usam dentaduras móveis. Doutora Karine, muito obrigado. Obrigada.